Judas Iscariotes se sente exposto no discurso de despedida em Beté. Vejo Jesus diante da mansão de Joana em Beté. O jardim à sua frente se alarga, formando um espaço aberto semicircular por meio de duas asas verdes em forma de pinça. A parte central do espaço aberto é nua e é ladeada por velhas árvores altas e frondosas que farfalham com a leve brisa que sopra no topo desta colina e lançam uma agradável sombra que protege do sol nas tardes. Sebes de rosas sob as árvores formam um semicírculo colorido e cheiroso ao redor do espaço aberto. O sol está prestes a pôr-se, e como este castelo se encontra numa posição elevada, percebe-se claramente que desce em direção ao horizonte e está prestes a esconder-se atrás das montanhas ocidentais. André aponta aquelas montanhas para Filipe, lembrando-o do medo que tiveram quando tiveram que anunciar o Senhor em Betigina. Betigina está de fato naquelas montanhas, onde o Senhor curou no ano anterior a filha do hoteleiro, no início da sua peregrinação rumo às margens do Mediterrâneo. Se não me falha a memória. Estou sozinha, então não consigo que ninguém me dê os cadernos de meses atrás para verificar, e minha cabeça simplesmente não consegue lembrar. Todos os apóstolos estão presentes. Não sei o que aconteceu quando Jesus e Judas se encontraram. Aparentemente tudo correu muito bem, porque não vejo nenhum distanciamento ou excitação em ninguém, e Judas está livre, tranquilo e alegre, como se nada tivesse acontecido. Na verdade, ele está muito gentil também com os servos mais humildes, o que é muito incomum da parte dele, principalmente quando está chateado. Elisa ainda está aqui e também Anastasica, que certamente veio aqui com os apóstolos, e a criada de Elisa. E lá está Cusa, que é muito cerimonioso, e segura Matias pela mão. Joana está perto de Elisa e a pequena Maria está ao lado dela. Jonathan está atrás de sua patroa. Jesus está protegido do sol que ainda brilha no lado oeste da casa por uma tenda estendida sobre cordas e postes como um dossel. Todos os servos e jardineiros de Beté, incluindo os trabalhadores ocasionais da aldeia que fica sob o castelo, estão diante de Jesus. Estão à sombra das frondosas árvores do semicírculo, protegidos do sol, e ficam em silêncio alinhados aguardando a bênção do Mestre, que parece estar prestes a partir, e só espera o pôr do sol para indicar o fim do sábado. Jesus agora está falando um pouco à parte com Cusa. Não sei o que ele está dizendo a ele, porque falam em voz baixa. Mas vejo que Cusa é pródigo em reverências e protestos, e pressiona a mão direita contra o peito como se dissesse: em minha palavra, você pode ter certeza de que, no que me diz respeito, e etc. Os apóstolos reuniram-se discretamente num canto, mas ninguém pode impedi-los de observar, e se Pedro e Bartolomeu observam com a simples naturalidade de quem já, de alguma forma, está consciente da situação, os outros, e particularmente Tiago de Alfeu, João, Simão e André, parecem ansiosos e tristes, enquanto Judas de Alfeu parece chateado e severo. O Iscariotes é a única exceção, pois deseja parecer livre e tranquilo, mas observa com mais atenção que os outros, e parece ansioso por perceber, pelos gestos das mãos e dos lábios, o que Jesus e Cusa estão dizendo. As discípulas também observam silenciosa e respeitosamente, e Joana sorri sem querer, um sorriso um tanto irônico em sua tristeza,
e parece ter pena do marido quando Cusa, levantando a voz no final da conversa, declara: minha dívida de gratidão é tanta que de forma alguma poderei me libertar da minha obrigação. Eu, portanto, dou-te o que me é mais querido, a minha Joana, mas tu deves compreender o meu amor providente por ela, a ira de Herodes, a sua autodefesa. Eles teriam dado vazão à sua raiva, tomando represálias sobre a nossa propriedade. E nossa influência. E Joana está acostumada com essas coisas. Ela é delicada, ela precisa delas. Eu protejo os interesses dela. Mas te juro que agora que tenho certeza de que Herodes não ficará zangado comigo, como se eu fosse cúmplice de seu inimigo, embora seu servo, nada farei senão servir-te com perfeita alegria, concedendo total liberdade a Joana. Muito bem, mas lembre-se de que trocar bens eternos por uma honra humana passageira é como trocar o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, e é ainda muito pior. As discípulas ouviram as palavras, os apóstolos também as ouviram, e embora a maioria deles considere isso um discurso acadêmico, Judas de Queriote percebe um significado especial e muda de cor e semblante, lançando um olhar furioso e assustado para Joana. Percebo que até agora Jesus não falou sobre o que aconteceu, e só agora Judas começa a suspeitar que seu truque foi descoberto. Jesus dirige-se a Joana dizendo: bem, façamos feliz o nosso bom discípulo. Como você desejou, falarei com seus servos antes de partir. Ele avança até o limite da sombra, que vai ficando cada vez mais comprida à medida que o sol se põe lentamente. E agora parece uma laranja mutilada na parte inferior. E a mutilação aumenta à medida que o sol se põe atrás das montanhas de Betigina, incendiando o céu claro. Meus amados amigos Cusa e Joana, e vocês, seus bons servos, que conhecem o Senhor há muitos anos, através das palavras de meu discípulo Jonatas e através de Joana, já que ela é minha discípula fiel. Ouçam. Despedi-me de todas as aldeias da Judéia, onde os meus discípulos são mais numerosos pelo trabalho dos primeiros discípulos, os pastores, e porque responderam à palavra que passou ensinando-os para salvá-los. Agora despeço-me de vós, porque nunca mais voltarei a este Éden, que é tão belo, não só pelas roseiras e pela paz que aqui reina, não só pela excelente mestria que aqui é soberana, mas sobretudo porque vocês creem no Senhor e vivem de acordo com sua palavra. Um paraíso, sim. Qual foi o paraíso de Adão e Eva? Um jardim maravilhoso onde viveram sem pecado, onde ressoou a voz de Deus e os seus 2 primeiros filhos a amaram e ouviram com alegria. Bem, eu os exorto a vigiarem para que o que aconteceu no Éden não aconteça com vocês, para que a serpente da falsidade, da calúnia, do pecado possa se infiltrar e morder seus corações, separando-os de Deus. Estejam atentos e firmes em sua fé. Não se preocupem, não sejam incrédulos. Isso poderá acontecer porque o maldito entrará, se esforçará para entrar em todos os lugares, como já entrou em muitos lugares, para destruir a obra de Deus. E enquanto o astuto e infatigável, entrar nos lugares e procurar escutar, ficar à espreita, escraviza, tenta seduzir, não há grande dano. Nada nem ninguém pode impedi-lo de fazer isso. Ele fez isso no paraíso terrestre, mas é muito pior deixá-lo ficar lá, sem expulsá-lo. O inimigo que não é afugentado acaba por se tornar dono do local, à medida que ali se instala e constrói as suas estruturas defensivas e ofensivas. Persiga-o imediatamente, ponha-o em fuga, usando as armas da fé, da caridade, da esperança no Senhor. Mas o maior mal, o mal supremo, é deixá-lo viver não apenas sem ser perturbado entre os homens, mas permitir-lhe penetrar de fora para dentro e deixá-lo construir o seu ninho nos corações dos homens. Oh, então, e ainda assim muitos homens já o receberam em seus corações contra o Cristo. Eles acolheram Satanás com suas paixões perversas, afastando o Cristo. Se ainda não tivessem conhecido Cristo em toda a sua verdade,
Se o seu conhecimento dele fosse apenas superficial, como os viajantes se reconhecem quando se encontram por acaso numa estrada, olhando-se muitas vezes, apenas por um momento, pessoas desconhecidas uns aos outros que se encontram pela primeira e última vez, às vezes trocando poucas palavras para perguntar sobre o caminho certo. Para pedir uma pitada de sal, uma faísca para acender o fogo, ou uma faca para cortar alguma carne, se for o caso, se o conhecimento de Cristo em tais corações que hoje, e ainda mais amanhã, afaste o Cristo cada vez mais para dar lugar a Satanás, eles ainda poderiam ser dignos de pena e tratados com misericórdia, porque não conheciam o Cristo. Mas ai daqueles que me conhecem pelo que realmente sou, que foram nutridos com a minha palavra e o meu amor, e agora me afastam, recebendo Satanás, que os seduz com falsas promessas de triunfos humanos, cuja realidade será a condenação eterna. Você que é humilde não sonha com tronos e coroas, que não busca a glória humana, mas a paz e o triunfo de Deus, o seu reino, o amor e a vida eterna, e nada mais, não os imite. Esteja vigilante, mantenha-se livre da corrupção, seja forte contra as insinuações, contra as ameaças, contra tudo. Judas, que percebeu que Jesus sabe alguma coisa, ficou lívido de raiva. Ele lança olhares furiosos para o mestre e para Joana. Ele se afasta para trás dos companheiros como se quisesse encostar-se na parede. Na verdade, ele faz isso para esconder sua decepção. Depois de uma breve interrupção, que serve para separar a primeira parte do seu discurso da segunda, Jesus prossegue. Ele diz: Havia uma vez Nabote, um jezreelita, que tinha uma vinha perto do palácio de Acabe, rei de Samaria. Era a vinha dos seus antepassados, portanto muito querida e quase sagrada para ele, pois lhe tinha sido legada pelo seu pai, que a herdara do seu pai, que por sua vez a recebera por herança do seu pai, e assim por diante. Gerações de parentes trabalharam arduamente naquela vinha para torná-la mais florescente e bonita. Nabote gostava muito disso. Acabe lhe disse: Dá-me a tua vinha que fica perto da minha casa, pois quero usá-la como horta para mim e para minha família. Em troca disso te darei uma vinha melhor, ou, se preferires, te darei o seu valor em dinheiro. Mas Nabote respondeu: Lamento desapontá-lo, rei, mas não posso satisfazer o seu pedido. Recebi aquela vinha por herança dos meus antepassados e é sagrada para mim. Deus não permita que eu te dê a herança dos meus antepassados. Meditemos nessa resposta. Tem sido meditado muito pouco e por muito poucos israelitas. Aqueles que mencionei antes, a maioria das pessoas que estão inclinadas a afastar o Cristo para acolher Satanás não tem muito respeito pela herança dos seus antepassados, e desde que recebam muito dinheiro ou muitas terras. Isto é, honras e a certeza de que não serão facilmente suplantados, concordam em doar a herança de seus antepassados. Isto é, a ideia messiânica pelo que realmente é, tal como foi revelada aos santos de Israel, e deve ser mantida sagrada em todos os seus detalhes, mesmo nos mínimos, sem adulterá-la, nem alterá-la, nem degradá-la com limitações humanas. Quantos trocam a brilhante ideia messiânica, inteiramente santa e espiritual, por uma marionete da realeza humana, que agitam como um bicho-papão para ferir e amaldiçoar as autoridades e a verdade. Eu, misericórdia, não chego ao ponto de anatematizá-los com as terríveis maldições de Moisés contra os transgressores da lei. Mas por trás da misericórdia está a justiça. Que todos tenham isso em mente. Eu, no que me diz respeito, lembro-lhes, e se houver alguém aqui presente que aceite de boa vontade a minha advertência, lembro-lhes outras palavras de Moisés, dirigidas àqueles que queriam contar com mais do que Deus havia decidido por eles. Moisés disse a Coré, Datã e Abirão, que disseram que eram iguais a Moisés e Arão, e se rebelaram contra serem considerados apenas como filhos de Levi entre o povo de Israel. Amanhã o Senhor revelará que é dele,
que são os homens consagrados que ele permitirá que se aproximem dele. Aqueles que ele permite que se aproximem dele são aqueles que ele escolheu. Coloquem fogo em seus incensários e incenso no fogo diante do Senhor e venham, você e seus seguidores com Arão, e verão quem o Senhor escolherá. Vocês assumem demais, filhos de Levi. Meus bons israelitas, vocês sabem como Deus respondeu àqueles que queriam se enaltecer demais, esquecendo que Deus apenas atribui cargos aos seus filhos, elegendo-os com justiça para o cargo correto. Devo dizer também, há alguns que desejam exaltar-se demais e serão punidos para que as pessoas boas entendam que amaldiçoaram o Senhor. Aqueles que trocam a ideia messiânica, tal como foi revelada pelo Altíssimo, pela sua ideia pobre, humana, monótona, limitada, vingativa, não são como aqueles que queriam julgar a santidade de Moisés e Arão? Você não acha que aqueles que querem tomar iniciativas próprias, afirmando orgulhosamente que são melhores que as de Deus, para que possam alcançar seu objetivo e ter seus pobres planos realizados, você não acha que eles querem se exaltar demais e passar ilegalmente do tronco de Levi para o tronco de Arão? Aqueles que sonham com o pobre rei de Israel e o preferem ao rei espiritual dos reis, aqueles cujos olhos estão doentes de orgulho e ganância, por meio dos quais veem distorcida a verdade eterna escrita nos livros sagrados, e aqueles que não conseguem compreender as mais claras palavras de verdade reveladas por causa da febre da sua humanidade luxuriosa. Não são eles que trocam a herança de toda a raça, a herança mais sagrada, por um nada inútil? Mas se o fizerem, não trocarei a herança do Pai e de nossos antepassados, e morrerei fiel à promessa, que está viva desde que houve a necessidade da redenção. E serei fiel à obediência que sempre existiu, porque nunca decepcionei meu Pai e nunca o decepcionarei por medo da morte, por mais terrível que seja a morte. Que os meus inimigos apresentem falsas testemunhas, que finjam zelo e práticas perfeitas. Isso não mudará o seu crime, nem afetará a minha santidade. Mas ele e aqueles que, depois de corrompê-lo, se tornaram seus cúmplices, pensam que podem tomar posse do que é meu, encontrarão cães e abutres alimentando-se de seu sangue e corpos na terra, e demônios alimentando-se de suas almas deicidas, sacrílegas no inferno. Eu lhes disse isso para que vocês saibam, para que todos possam saber, para que quem que é ímpio possa se arrepender, enquanto ele ainda tem tempo, imitando Acabe, e quem é bom não pode ficar chateado na hora da escuridão. Adeus, filhos de Beter, que o Deus de Israel esteja sempre convosco, e que a redenção faça descer o orvalho sobre um campo limpo, para que germine toda a semente semeada nos vossos corações pelo Mestre, que vos amou até a morte. Jesus os abençoa e os observa ir embora lentamente. O sol se pôs. Apenas uma tonalidade vermelha, que lentamente se transforma em violeta, permanece como lembrança do sol. O descanso sabático acabou. Jesus pode ir embora. Ele beija os pequenos, cumprimenta as discípulas e cusa. E quando está perto da porta, volta-se novamente e diz em voz alta para que todos ouçam: falarei quando puder a essa gente, mas você, Joana, faça o necessário para que eles saibam que sou apenas o inimigo do pecado e o rei do espírito. E lembre-se disso também, Cusa. E não tenha medo. Ninguém deve ter medo de mim, nem mesmo os pecadores, porque eu sou a salvação. Somente aqueles que não se arrependem até a morte devem temer o Cristo, que será juiz depois de ser amor infinito. A paz esteja convosco. E ele é o primeiro a sair e começar a descer. A lição do silêncio, Simão de Jonas em sua própria batalha e vitória espiritual. E estou retomando finalmente a escrever sobre você, ó doce Evangelho, seguindo santamente meu mestre pelas estradas da Palestina. Retomo-vos depois de cumprir todas as minhas tarefas em obediência às ordens. Seria melhor dizer:
Você me retoma. Não sei se alguém pondera sobre a lição muda, mas tão instrutiva que o Senhor dá através do seu silêncio, provocado por 3 motivos diferentes. Primeiro, pena da fraqueza da sua porta-voz doente que às vezes está quase morrendo. Segundo, o silêncio como castigo para aqueles que não se conformam adequadamente com o seu dom. Terceiro, a lição que ele me dá, e da qual desejo falar sobre o nosso dever de obedecer sempre, mesmo que a obediência possa parecer inferior ao trabalho que temos de interromper para obedecer. Oh, não é fácil ser porta-voz. Vive-se em contínua vigilância e obediência. E Jesus, que é o Senhor do mundo, não toma a liberdade de permitir que o seu instrumento desobedeça a uma ordem, quando a obediência é exigida por uma pessoa autorizada a fazê-lo. Nos últimos dias tive que obedecer às ordens que me foram dadas pelo padre Migliorini. Eram questões burocráticas e, portanto, bastante chatas, mas Jesus nunca interferiu porque eu tive que obedecer, e a minha obediência deveria ser precisa e completa, como disse ontem Azarias, meu anjo da guarda, explicando a Santa Missa. Mas agora, como tudo fiz, posso contemplar-te, meu Senhor, enquanto desces o caminho íngreme em direção ao vale fértil, deixando para trás o castelo de Beter, ainda luminoso no dia agonizante lá em cima, na colina florida, deixando ali o amor das discípulas, dos pequenos, das pessoas humildes, descendo em direção aos caminhos que levam a Jerusalém, ao mundo, à parte baixa. E lá é mais escuro, não só porque é um vale, e assim o sol e a luz já não estão lá, mas sobretudo porque lá embaixo, no mundo, há armadilhas, ódios amargos, tanto mal que te espera, meu Senhor. Jesus está à frente de todos, uma figura branca e silenciosa, caminhando também majestosamente, enquanto desce caminhos desconfortáveis e abruptos, tomados para encurtar o caminho. Na descida, sua longa túnica e manto largo arrastam pelo chão, e Jesus parece já envolto em um manto real, com uma cauda atrás de seus passos. Atrás dele, não tão majestosos, mas igualmente silenciosos, estão os apóstolos. Judas, um pouco mais distante, é o último, parece feio na sua raiva. De vez em quando, os mais simples, André, Tomé, voltam-se e olham para ele, e André diz-lhe: por que ficas tão só, tão atrás? Você não está se sentindo bem? A sua pergunta suscita uma resposta contundente. Cuida da tua vida. O que surpreende André, também porque é seguido de um epíteto rude. Pedro é o segundo na linha dos apóstolos, atrás de Tiago de Alfeu, que está imediatamente atrás do mestre. E Pedro ouve a resposta rude, no profundo silêncio da noite, e ele se vira abruptamente e está prestes a voltar em direção a Judas. Mas ele para. Ele fica pensativo por um momento. Depois corre em direção a Jesus, pega-o bruscamente pelo braço e sacode-o, dizendo com entusiasmo: Mestre, podes garantir-me que o que me disseste na outra noite é realmente verdade? Que os sacrifícios e as orações nunca carecem de sucesso, mesmo que pareça não servir para nada? Jesus, manso, triste e pálido, olha para seu irmão, que transpira no esforço de não reagir imediatamente ao insulto, e está roxo e trêmulo, e talvez o esteja machucando ao segurar seu braço com tanta força. E ele responde com um sorriso sereno e triste: eles nunca ficam sem recompensa. Você pode ficar tranquilo. Pedro o abandona e vai embora, não para o seu lugar, mas para a encosta da montanha, entre as árvores, e ele dá vazão aos seus sentimentos, quebrando arbustos e plantas jovens, com uma violência que foi dirigida a outro lugar, mas é descarregada aqui nos troncos das árvores. O que você está fazendo? Você está louco? Muitos perguntam a ele. Pedro não responde, ele continua quebrando. Ele deixa todos os apóstolos, inclusive Judas, alcançá-lo, enquanto ele quebra e quebra. Ele é tão rápido que parece estar trabalhando por peça. A seus pés há um feixe de gravetos que bastaria para assar uma vitela. Ele o carrega no ombro com certa dificuldade e se esforça para alcançar seus companheiros. Não sei como ele consegue.
prejudicado como está pelo manto, o peso, a mochila e o caminho incômodo, mas ele prossegue curvado como se estivesse sob o jugo. E Judas ri ao vê-lo e diz: Você parece um escravo. Pedro levanta os olhos com dificuldade sob o jugo e está prestes a dizer alguma coisa, mas ele permanece em silêncio, range os dentes e continua. Eu vou te ajudar, irmão, diz André. Não, mas aquela lenha é demais para um cordeiro, comenta Tiago de Zebedeu. Pedro não responde, ele prossegue. Ele deve estar exausto, mas ele não desiste. Por fim, numa gruta quase no final da descida, Jesus para com todos os apóstolos. Ficaremos aqui e partiremos ao amanhecer, ordena o mestre. Preparem um jantar. Pedro então joga sua carga no chão e senta-se nela, sem explicar a ninguém o motivo de seu grande esforço, enquanto há muita lenha por perto. Mas quando os apóstolos se movimentam, uns para buscar água potável, outros para limpar o chão da gruta, outros para lavar o cordeiro antes de cozinhá-lo, e Pedro fica sozinho com seu mestre, Jesus, levantando-se, põe a mão sobre a cabeça grisalha de Simão, e acaricia aquela cabeça honesta. Pedro então aperta aquela mão e a beija. Ele a segura contra sua bochecha, beija-a novamente e acaricia. Uma gota cai na mão branca, uma gota que não é suor do apóstolo rude e honesto, mas uma lágrima silenciosa de amor e sofrimento, de vitória após a luta. E Jesus inclina-se e beija-o dizendo: Obrigado, Simão. Pedro certamente não é um homem bonito, mas quando ele joga a cabeça para trás para olhar para o seu Jesus que o beijou e lhe agradeceu, porque só ele compreendeu, a veneração e a alegria o tornam bonito, e a visão termina nesta transformação. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.